para vocês, tudo bem? Como é que vocês estão? Final de semana foi tranquilo, de boa, na lagoa? Ficaram em casa, tá? Estudaram, fizeram os exercícios que vocês têm que fazer. Hoje está dando mais uma atividade que era para ter dado a semana passada, mas não deu, tá? Mas vou estar brincando essa semana. Então vamos lá, ó. Primeira coisa, vocês vão vir aqui lá no Gmail. No Gmail, lá no Google, vai ter a barra aqui no cantinho do Gmail, tá? Vai estar bem escrito aqui, Gmail. Vocês vão clicar lá, vai vir aparecer isso daqui, ó. Escolha a sua conta no Google. Vocês vão virar na sua conta da educação, clicou, tá? Ou digitem a conta de vocês, se vocês não tiverem salvo, digita a senha. Digitou a senha, fez tudo direitinho, vai abrir, vai aparecer o Classroom, o e-mail de vocês. Este é o e-mail, tá bom? Apareceu o e-mail, vocês vão vir aqui, ó, nessa barra, nesse Google Apples, nessa caixa aqui com nove bolinhas. Vê aqui nessa caixa, vocês vão ver aqui, ó, Google Sala de Aula. Clicou no Google Sala de Aula e vai abrir as suas turmas, as suas disciplinas. No meu caso, ele abre as turmas que eu tenho, tá? No caso de vocês, vai aparecer a disciplina de vocês. Vocês vão clicar lá em língua portuguesa. Clicou em língua portuguesa, eu não postei atividade ainda, mas a atividade ela vai aparecer aqui, ó, no mural, tá? No mural ela aparece aqui a atividade de vocês, ou aqui, ó, no atividades, tá? Aqui no atividades vai aparecer, tá bom? São as duas atividades que eu vou postar hoje, elas estão aqui, tá? Como rascunho, tá? Aí você clica na atividade. A primeira atividade é a explicação do conteúdo, sobre o que vocês vão ver. Tá? É as trilhas do conhecimento, é leitura de reportagem. Tá? Aqui eu agora não estou lembrando a página, mas na outra atividade tem a página direitinho. Essa atividade está no livro de vocês, tá? Que vocês receberam. É a atividade número 3. A atividade número 2 é a produção de texto. Essa atividade é a número 3, leitura de reportagem. O que é uma reportagem? Tá? Então nós vamos estar trabalhando aqui sobre a reportagem. A reportagem é um conteúdo jornalístico, escrito ou falado. Tá? Então você tem a matéria impressa através dos jornais, tá? Das revistas, revista Época, revista Placar de futebol, de esporte, tá? A revista Veja, a Caras, várias revistas que também vêm com reportagem. Tem os jornais, Folha de São Paulo, o Estadão, tá? O Diário do Alto Tietê, que é aqui da minha região, tá bom? Isto é o jornal. E falado, que aí você tem a reportagem que pode acontecer através dos rádios, Band News FM, CNT, Rádio Globo, tem mais uma, tem várias, tá? Que vão trazer reportagem. E você tem da televisão também, tá? Você tem no rádio, tem na televisão, que é o quê? O Jornal Nacional, Luiz da Atena, Jornal da Band, Jornal da Record, Jornal da SBT. Isto são a impressa. A escrita também nós podemos contar com a internet, porque a internet tem os sites dessas empresas tanto a impressa, né, a do jornal mesmo, Folha de São Paulo, como a falado, a da rádio, a da Globo, por exemplo, o Jornal da Globo. Eles têm um canal lá que é chamado que nem o G1, o Band News Notícias, aí tem todo o link direitinho que dá para você acessar tanto a parte escrita, tá? A mesma matéria que vai no jornal, ela também vem escrita nos sites e no YouTube também você consegue ver, tá? Acompanhar essas matérias ou rever essas matérias através do YouTube. Então, os canais de comunicação para reportagem são imensos.
né? Você tem o impresso no impresso, na folha de papel, você tem ele na internet, tá? Escrito, você tem ele na internet através do YouTube, você tem ele na televisão através dos telejornais e você tem ele também nos rádios, tá? Então as formas de comunicação são várias, né? Quando antigamente as reportagens, as notícias eram passadas de fala, um falava para o outro, um contava para o outro, tá? Ela veio agora através da escrita, através da imagem, através do rádio, e era importante, porque a reportagem nos traz uma informação que nós não temos conhecimento sobre um fato que está acontecendo ou que aconteceu, tá? Baseada no testemunho direto dos fatos e situações explicadas em palavras, tá? Numa perspectiva atual, em histórias vividas por pessoas relacionadas ao seu contexto. Então, a reportagem, ela vai trabalhar várias coisas, né? Ela pode falar sobre a reportagem, sobre a história de alguém, né? Vocês veem, às vezes, não sei se vocês assistem o Jornal da Globo, até o Jornal da Band, né, também tem. Eles contam a história das pessoas que estão enfrentando o Covid, que enfrentaram, né, que sobreviveram ao Covid, né? Ali histórias vividas por pessoas. Ou o perigo, a pessoa foi assaltada e passou um grande perigo, tá? Ficou no naufrágio, né? Ficou perdido em alto mar, né? Sofreu um acidente violento e sobreviveu àquele acidente, então vai falar sobre elas, tá? E relacionadas ao contexto, ao meio político, ao meio econômico, tá? A questões sociais, ao esporte, o que está acontecendo no esporte, tá? Essas são as histórias, essa é a perspectiva da reportagem. A reportagem televisiva, testemunho de ações espontâneas, relata histórias em palavras, imagens e sons, né? Isso é a característica da reportagem televisiva, tá? Do rádio, ela não vai ter imagem. Hoje tem, porque tem o YouTube, tá? A matéria impressa tem a imagem, mas não tem os sons, ok? Mas se você acessar via e-mail, né, via os links, né, na internet, às vezes ele abre o espaço para você ter o áudio daquela matéria, se tiver a fala de alguém, né, conversando, aí eles apresentam. Então, mas a televisiva tem como característica, né, ações espontâneas, né? Porque ali é o repórter falando tudo e às vezes tem coisas que são automáticas que acontecem, por isso que é espontâneo. Relata histórias em palavras, né? Porque nós usamos a palavra, não tem como, não vou só a mímica. Nós vamos ter as imagens, tá? Então ele pode só falar uma matéria, ele pode trazer a imagem daquele assunto que ele está trabalhando, tá? E os sons. Já viram quando eles estão cobrindo algum troca de tiros, né? A polícia vai invadir o morro, está tendo uma perseguição policial, então ali você tem o quê? Eles relatando a história na palavra, você vai ter também as imagens, as cenas daquela perseguição, as cenas daquele tiroteio, e você vai ter os sons também, os barulhos, tá? Essas são características da televisiva. O repórter pode valer-se também de fontes secundárias, documentos, livros, almanaques, relatórios, recenseamentos, etc. O repórter, quando ele vai fazer uma matéria, ele, para dar credibilidade à sua matéria, igual ao artigo científico, ele vai trazer alguma fonte, tá? Então, esses fontes podem ser documentos escritos, livros, ele pode citar algum livro, né, algum almanaque, dependendo qual é o tipo de matéria que ele está fazendo, tá? Ele vai em cima de um relatório, ele vai trabalhar em cima de dados, tá? Ele vai trabalhar com opiniões de pessoas, tá? Ele pode trabalhar com a opinião ali das pessoas que estão envolvidas naquela ação, naquela matéria, tá? Naquele texto, tá bom? Ou ele pode trabalhar com opiniões de outras pessoas que não estão envolvidas ali diretamente, mas que têm conhecimento do assunto, tipo o artigo científico.
Eu pego a fala de alguém que é muito, que tem conhecimento daquele tema e trago para o meu texto. A matéria também é a mesma coisa. Às vezes, ele quer dar uma credibilidade maior, então eles trazem a opinião de alguém. Tá bom? Ou servir-se de material enviado por órgãos especializados em transformar fatos em notícias. Eles não pegam os dados, eles pegam as informações de algum órgão ou de alguém, tá? E através dessas informações eles montam a notícia, que nem o Covid, todos os dias eles têm que trazer a notícia do Covid. Quanto ao aumento de casos, quantos foram curados, quantos faleceram, tudo isso é a base com o quê? É uma base que eles criam? Não, eles têm que pegar essa base com alguém. Então, essas informações eles pegam e reproduzem para nós. Às vezes são informações técnicas de difícil compreensão para nós, mas aí o que eles fazem? Eles conseguem transformar essas informações numa informação mais acessível para nós, tá? Que nem agências de notícias e as assessorias de imprensa, tá? Eles não vão fazer a pesquisa, não estão lá cobrindo o presidente todo o tempo, cobrindo o governador, o prefeito. Todos eles têm uma assessoria de empresa. Essas assessorias trazem as informações que são importantes para eles saberem. Bom, em diversas editorias, seções do jornalismo diário, assim como rádio, TV e internet, é comum a figura do repórter setorista, ou seja, especializado em cobrir um determinado assunto ou instituições. O jornal impresso é feito por seções. Então você tem a seção de política, a seção de esporte, a seção de cultura, a seção de ciências, tem várias seções, tá? A revista também sai assim, em algumas revistas, tá? E essas seções, tem pessoas específicas que trabalham nessa área. É a mesma coisa o telejornal, tá? O telejornal, você vai ter os repórteres, que são chamados aqui de setoristas, tá? Esses repórteres, tá? Ó, repórter setorista tá aqui, tá vendo? Eles vão cobrir um determinado tema. Então, tem aquele repórter que ele só gosta de trabalhar sobre política, então ele vai falar sobre política. Tem aquele que gosta de falar sobre cultura, então ele vai trabalhar sobre cultura. Tem aquele que vai trabalhar sobre esporte, então ele vai falar sobre esporte. Tá? Aí você tem diversos tipos de esporte, então você vai ter cada repórter que vai trabalhar sobre um determinado tema. Tá? Isso são as sessões. Tá? E isso é a característica do repórter setorista. Ele vai cobrir aquele determinado grupo, aquela determinada seção que ele foi designado, tá? Então, ou seja, especializado, ele tem mais finalidade, tá? Em cobrir um determinado assunto ou instituição. Na editoria, seção de geral, por exemplo, existem os setoristas de. Aí nós temos o quê? Aqueles que cobrem os casos de polícia, tá? A ideia deles é procurar questões que envolvem a polícia. Prendeu o traficante, prendeu um contrabando de drogas. O vizinho matou a vizinha. Você entendeu? Da saúde. Então, aqueles lá vão pesquisar sobre questões da área da saúde. Tá faltando remédio no posto. Tá faltando médico nos hospitais. Então, essa é a função dele. Do transporte. Você pode ver que o jornal ele segue uma sequência, né? Não começa um assunto, vai para outro assunto, depois volta naquele. Não, ele tem um tema, ele trabalha aquele tema, depois ele vai para outro tema. Então, cada um desses temas seriam essas sessões aqui que ele tem, tá? Então, tem o transporte, os serviços públicos, que é educação, saúde, tá? São várias outras áreas. Tem lá aqueles que ficam no Instituto Médico Legal, tem vários. Aqueles que trabalham só na política, tem aqueles que ficam lá na Câmara de Vereadores, tem outros que ficam lá perto do prefeito, na prefeitura, outros ficam lá na Assembleia Legislativa, onde ficam os deputados, outros ficam lá cobrindo os senadores, tem outros que são específicos para cobrir os passos do presidente, para cobrir os passos do governador. Onde que o governador vai, aqueles repórteres vão junto, tá?
que esse é o objetivo deles. Em política, as setoristas do Palácio do Governo, do Parlamento e de cada ministério ou secretaria, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Justiça, aí tem as secretarias desse ministério, entre outros. Já na economia, trabalham setoristas do mercado financeiro, do Banco Central, do petróleo, da construção civil e similares, da Bolsa de Valores. Tá? Por classificação, a reportagem é do gênero informativo. Tá? Ele é um texto dissertativo, argumentativo, mas o tema dele é esse, né? Mas é um texto informativo, ele vai trazer, esse é o objetivo dele, trazer informações. O objetivo de uma notícia de jornal não é convencer você, tá? O objetivo dela é somente te informar. Aconteceu um fato, eles vão apresentar aquele fato como aconteceu. Ele não tem como o objetivo principal explicar aquele fato ou tentar te convencer sobre aquele fato, se aquele fato está certo ou errado. Tá? E não pode conter a opinião do autor. Isso é principal. Tá? Ele tem que ser objetivo, ele não pode ser subjetivo. Tá? Ele não pode me trazer para uma segunda interpretação. Não, a linguagem dele tem que ser direta. Entretanto, muitas vezes é possível ver autores expressando suas opiniões em uma reportagem, principalmente no jornalismo literário. Tá? O jornalismo literário é aquele jornalismo que vai falar sobre a cultura, sobre uma peça, sobre um filme, sobre um livro. Tá? A reportagem, tal como a notícia, tem uma estrutura. Essa estrutura é a manchete, tá? Que é o título do texto, é quase a mesma coisa do artigo científico. Tá? Tem a manchete, tá? Que é o foco, tá? Vai ter o título auxiliar, que vem em seguida, tá? Que aí ele vem mais explicativo. Se tem a manchete, que é aquele texto, a letra é maior, tem em negrito, o objetivo é chamar a atenção, tá? E depois vem os títulos auxiliares, tá? Que são os títulos das matérias. O LAD, que é o parágrafo que se encontra respostas a essas perguntas, tá? Então, o LAD ele seria o primeiro parágrafo da reportagem, tá? Ele vai ter como onde aconteceu, quem está envolvido, quando, tá? Quando que aconteceu, por que aconteceu. Quem, ao quando e quando aqui tem a mesma ideia, tá? Qual foi o momento que aquele fato aconteceu e por que ele aconteceu. Então ele vai explicar. Todo o texto ele vai ter essa finalidade, tá? Então ele vai apresentar onde que foi que aquele fato aconteceu, quem são as pessoas que estão envolvidas naquele fato, quando que aquilo ali aconteceu e por que daquela situação. E o corpo da reportagem, que é o desenvolvimento. Então, ó, eu apresento, eu trago a introdução no primeiro parágrafo, onde, quem são os envolvidos, quando, por que e quando, e depois o desenvolvimento daquela matéria. Tá? Aí é onde eu vou trazer toda a história, é onde eu vou explicar, tá, o porquê que tudo aquilo aconteceu, qual a importância das pessoas que ali estão envolvidas, tá bom? Esta é a primeira videoaula falando sobre a reportagem. É, é um tema que faz parte do nosso dia a dia, nós estamos envolvidos, tanto na impressa como na visual, tá? Que nós vemos, nós assistimos constantemente, tá bom? Peço que vocês deem uma lida no texto novamente, se tiverem dúvida, assistam essas videoaulas, é muito importante para vocês, tá? E eu vou fazer a próxima agora, que é a questão dos exercícios, tá bom? Tenham um bom dia para vocês e um bom estudo. Se cuidem, lavem as mãos direitinho e fiquem em casa.